Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 25% da população tem algum tipo de deficiência. Isso representa pelo menos 45 milhões de brasileiros que precisam ser mais inseridos na sociedade em qualquer tipo de atividade cotidiana, inclusive jogar videogame. Cada vez mais estamos incluindo medidas de acessibilidade nos mais diferentes setores, e o entretenimento não poderia ser diferente. Então, para falar sobre o cenário de games para pessoas com deficiência, eu convidei Bruno Mota, que é gerente sênior de Xbox no Brasil. Christian Bernal, que é representante da Able Gamers aqui no Brasil, que já participou conosco do Transformação Digital CBN no episódio 95, que fala justamente sobre esse tema. E também convidei a Laís Facin, que é escritora do livro Por que Continua Me Ensinando, além de roteirista e gamer. Christian, bom, para os nossos ouvintes que não lembram do nosso papo, a gente acabou conversando sobre inclusive essa agenda de acessibilidade. Eu queria que você conceituasse, enfim, explicasse novamente para os nossos ouvintes um pouquinho do que é e qual é o papel da Able Gamers. Claro, Samuel. A Able Gamers ela começou em 2004 nos Estados Unidos, justamente percebendo que o mercado de games não tinha dado atenção ainda às pessoas com deficiência. O Mark Bartlett, o fundador, conversando com desenvolvedores de jogos, ele viu que ninguém estava pensando nesse público. E daí que surgiu a ideia da Able Gamers. Então hoje o papel dela é atuar em acessibilidade tanto na frente do hardware, né, com desenvolvimento de controles adaptados, ajudando as pessoas a montarem o próprio setup, quanto orientando e desenvolvendo técnicas de software para que os desenvolvedores incluam nos jogos deles funções de acessibilidade. E aí vai desde modo para baixa visão, daltonismo, audiodescrição, suporte a deficiente auditivo e outras técnicas de programação aí que permitem que pessoas com deficiência possam jogar. Laís, eu queria te ouvir agora e entender qual que é a sua percepção sobre a importância de falar sobre essa agenda de acessibilidade, né, sobre o tema acessibilidade no cenário de games aí como um todo, no mundo inteiro. Sim, o mundo dos games ele é povoado por milhões de PCDs. Isso, eu faço parte de várias comunidades que a gente troca experiências e cada vez tem mais e mais gente vindo à tona e querendo jogar e achando, nossa, eu posso jogar, e como assim, né? Porque nunca foi incentivado também que nós podíamos ocupar esse espaço. E a gente, como PCD, nós já temos conquistado vários direitos, né? Já temos evoluído bastante nesse sentido. Mas a gente precisa ocupar todos os espaços. Tem muita gente que quer jogar e não pode, às vezes ama jogos, ou às vezes nunca nem tentou jogar um jogo porque acredita que não vai conseguir. Às vezes vê uma outra pessoa utilizando um daqueles, por exemplo, controles padrões e fala, putz, não vou conseguir mexer nesse controle, mas se tivesse um jeito de jogar contigo, eu jogaria. Então, a acessibilidade, tanto para pessoas com deficiências físicas, ou como outras também, é necessário para a inclusão nesse mundo mesmo, para que a gente ocupe todos os outros espaços como qualquer outro cidadão pode ocupar. Perfeito. E Bruno, como é que hoje a gente tem, quais informações estatísticas que a gente tem a respeito desse público gamer e, evidentemente, de pessoas com deficiência e que você acha que seria bacana para a gente colocar nessa conversa? Qual que é o tamanho hoje de universo de pessoas com deficiência que são gamers e que estão de alguma forma também interagindo nesse mundo aí de tecnologia e entretenimento digital? Eu fico bem feliz de estar nesse podcast junto com o Chris da Able Gamers, né? A Able Gamers globalmente vem fazendo um grande trabalho e vou até citar um dado deles aqui, vem do Steven Spohn, que é diretor de operações da Able Gamers nos Estados Unidos, e ele cita que nos Estados Unidos são 46 milhões de jogadores em potencial com algum tipo de deficiência. No Brasil, a gente ainda não tem esse número, mas eu sei que a Able Gamers está trabalhando com o Instituto Parceiro para conseguir levantar esses dados. O que, do nosso lado aqui, que a gente consegue ver, sem dividir muito dado interno, porque a Microsoft tem uma política bastante restrita nesse sentido, mas a gente também olha bastante para dados do IBGE.
Infelizmente ainda são dados de 2010, mas como você citou, é um número bastante grande de pessoas com deficiência no Brasil. A Organização das Nações Unidas definiu para o seu novo tema agora, desse momento que a gente anseia por viver brevemente aí, que é do chamado mundo pós-Covid, eles construíram um tema chamado Um Mundo Melhor Pós-Covid-19, mais inclusivo, acessível e sustentável. Quero fazer uma pergunta agora para vocês três a respeito desse tema, começando aí pela Laís. Como é que vocês acreditam que a gente pode usar a tecnologia para ser mais inclusivo? Eu, como PCD, faz parte da minha rotina pesquisar muito as novas tecnologias que estão saindo, novos software e tal, novos equipamentos, porque por mais que a gente tem toda uma política de tentar ter uma vida completamente autônoma e, né, independente, e claro, esse é o ideal, mas a gente tem que ter também, a realização de que nem todo tipo de pessoa vai conseguir ter isso plenamente. Por exemplo, no meu caso, eu busco sempre o máximo de autonomia, de liberdade que eu posso ter, mas eu tenho as minhas limitações, eu não vou conseguir fazer certas coisas que se eu não tiver, por exemplo, algum amigo, alguma pessoa da minha família, a pessoa aqui, né, me dando suporte. E então, quem sabe com as novas tecnologias, eu consigo ir mais além ainda do que eu já vou. Porque volta e meia sai algum outro equipamento, até tem pessoas que já controlam até pela boca, né, completamente as funções de computador, o que eu acho genial. Tem gente que controla só com movimentos dos olhos. Então, né, uma coisa que antigamente a gente via que não era possível, né? E hoje em dia tantas pessoas estão conseguindo conquistar mais e mais, aumentar esse limite, né, da autonomia delas, e eu acho isso sensacional. E por isso que a gente precisa realmente continuar investindo nisso, né? Perfeito. Christian, como é que vocês, inclusive do ponto de vista dessa percepção aí da Able Gamers, né, que já é uma associação, uma iniciativa que nasce já com essa premissa, né, com essa missão de incluir mais pessoas no mundo de games, como é que vocês percebem que a tecnologia pode ser num horizonte talvez mais curto de tempo aí, ainda propiciar e incluir mais pessoas dentro dessa rotina tão bacana que é jogar videogame? Eu acho que a questão dos controles, como a Laís e o Bruno comentaram, é muito importante, porque você dá acesso a deficientes motores poderem jogar videogame e socializar principalmente. E essas novas técnicas de programação, né? Acho que as indústrias de software, as desenvolvedoras, elas estão vendo que é cada vez mais simples você incluir funções de acessibilidade nos jogos. Óbvio, como a Laís falou, é muito difícil você fazer com que um jogo seja acessível para todos. Mas mesmo fazendo pouco, você já torna aquele jogo mais acessível para uma quantidade muito grande de pessoas. E eu vejo, isso é claro que está acontecendo, todo mundo vê, que o videogame ele é uma ferramenta de socialização cada vez maior. Principalmente agora em épocas de isolamento social, de pandemia, o quanto esse contato social é importante. O Bruno deve ter os números aí da Microsoft, da quantidade de novas amizades que foram feitas online aí na live. Foi uma estatística que a Xbox liberou recentemente, o que mostra como o videogame é importante para a socialização. Ele deixou de ser só um brinquedo, um lazer, e eu acho que para quem é PCD ele é mais importante ainda, porque é muito difícil a socialização de sair de casa, de repente vencer um estigma social que existe, sim, as pessoas têm preconceito contra os PCDs, isso pode impedir que você conheça uma pessoa com deficiência. Ao passo que quando você está jogando, se está todo mundo lá no mesmo time jogando junto, já aconteceu comigo, de jogar com PCDs que eu não sabia que eram, e vim descobrir depois, e isso não faz a menor diferença. E eu acho que até pensando no futuro, né, é um ponto muito importante, porque assim, todos nós que tivermos a sorte de viver bastante, vamos nos tornar PCDs um dia. É muito difícil a gente chegar aos seus 80, 90 anos sem uma perda auditiva, motora ou visual, né? Então a questão de investir em acessibilidade e em autonomia, principalmente, que é o que a Laís falou, é um investimento que a gente faz para todo mundo, não só para quem é PCD hoje, mas para nós que vamos nos tornar no futuro.
Perfeita a analogia, faz todo sentido. Bruno, olha só a deixa que eu vou dar pra você, hein? Pra você fazer um golaço agora. Quando todos jogam, todos ganham? Cara, que felicidade ouvir isso saindo da sua boca, né? Pra gente, essa frase é um lema dentro de Xbox e é praticamente um mantra que a gente repete pra gente mesmo aqui com muita frequência. E isso faz parte do nosso DNA, né? Como Xbox, faz parte de quem a gente é. E aí, resgatando alguns pontos que acho que a Laís levantou, que o Cris também levantou, a gente sabe que jogos têm um poder muito único de conectar as pessoas, né? Tanto entretenimento, em levar as pessoas para mundos que as pessoas não conseguiriam nem imaginar se não fosse um mundo dos jogos, né? O Cris comentou um pouco sobre o papel que os jogos estão tendo em conectar as pessoas. O dado que a gente liberou com o Microsoft foi que no período entre março e abril de 2020, os jogadores da Live fizeram 23 milhões de novos amigos. Foi logo no primeiro período do lockdown. Quando a gente compara com o mesmo período logo anterior, foi um crescimento de mais de 70%. Então, cada vez mais a gente vê realmente as pessoas usando os jogos para se conectar. E realmente, como Microsoft, como Xbox, a gente quer que todo mundo faça parte desse movimento, né? Então, por isso que a gente, como Xbox Brasil, trouxe para o mercado recentemente o controle adaptável. Ele funciona basicamente como um hub e que as pessoas conseguem personalizar, adicionando alguns acessórios que a pessoa pode criar para adaptar completamente para a necessidade de cada jogador, né? E esse, que nem o Cris falou sobre o controle, é muito claro para jogadores com algum tipo de limitação motora. Mas quando a gente pensa na perspectiva de software, a gente, como Microsoft, tem uma série de iniciativas também. E muitas vezes, na hora que você está criando um jogo, produzindo o código, são coisas que parecem muito simples, mas se você parar para pensar, pessoas com algum tipo de limitação de visão, a gente não pode facilitar as legendas que aparecem quando um jogador está falando, quando um personagem está falando. A gente não pode adicionar o nome do personagem que está emitindo algum som para facilitar o entendimento dentro da legenda. A gente não pode colocar o que a gente chama de backplate, né? uma tarja preta por trás da legenda para facilitar a leitura. Então, como desenvolvedor de software, também tem uma série de iniciativas que a gente pode tomar, e como Microsoft, óbvio, a gente vem tomando para facilitar e incluir cada vez mais gente no mundo dos jogos. Christian, eu queria voltar contigo ainda sobre essa questão que o Bruno trouxe para a gente, né, do desenvolvimento contínuo de processos de melhoria relacionados a essa dinâmica de inclusão do ponto de vista do desenvolvimento, né, do desenvolvedor. Como é que a Able Gamer está vendo os próximos passos, né? Eu acho que o controle é um hub fundamental para esse tipo de iniciativa, né, de fato. Para quem está nos ouvindo agora, eu recomendo que vocês conheçam, procurem, né? Se vocês de fato têm pessoas com deficiência na família, se você que está nos ouvindo é uma pessoa com deficiência, procure saber. É realmente impressionante a possibilidade de acesso, de uso dessa ferramenta, é bem interessante. Mas eu queria ouvir de você, Christian, o que a gente tem, digamos, de próximas fronteiras, né? O que a gente tem de desafios novos aí para a gente poder, como indústria, de certa forma, ajudar a superar para poder incluir ainda mais pessoas no mundo dos jogos? Olha, eu diria que o grande desafio é que cada deficiência é muito única. Então é muito difícil a gente poder falar, vamos criar uma solução mágica que vai atender a todo mundo que tem deficiência visual, né? Infelizmente isso não funciona. Mas existem, como eu falei, uma série de ferramentas. No próprio site da Able Gamers tem um guia de boas práticas de programação, que é gratuito, que as pessoas podem acessar e ver algumas técnicas que podem ser usadas. E a Able Gamers lançou recentemente um curso de formação em design acessível. Legal. Que ele forma não só programadores, mas designers gráficos, designers de sons, roteiristas. Por incrível que pareça, o roteiro às vezes precisa ter funções de acessibilidade. E a gente vê a indústria, né, uma série de jogos grandes trazendo benchmarks de sucesso. A gente tem o Gear 5, que foi um jogo recente da Coalition, lançado pela Microsoft, que foi o primeiro jogo AAA, né, o primeiro jogo de grande orçamento a ganhar nota máxima de acessibilidade. Mais recentemente a gente teve o The Last of Us 2 da Sony,
que também inclui uma série de funções de acessibilidade visual, inclusive ganhou o prêmio de inovação em acessibilidade no The Game Awards. E eu acho que isso é muito importante, porque começa a mostrar o que é possível fazer, e a gente sabe que a indústria segue tendências, né, principalmente dos grandes. E eles mostraram que realmente é possível fazer. Laís, eu queria também te ouvir sobre uma outra questão. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta que tem, digamos, 2 questionamentos dentro dela. Primeiro, eu queria ouvir de você quais as dificuldades de você também como gamer que você mais percebe ali, que são mais comuns, que poderiam ser, de alguma forma, desenvolvidas ou superadas pela indústria, né? O que a indústria pode, de certa forma, fazer para melhorar um pouco a experiência. E eu queria emendar nessa pergunta um segundo tema para explorar um pouquinho esse teu lado de roteirista, de escritora e tudo mais, que é se você se sente, como pessoa com deficiência, contemplada também nas narrativas de jogos. Se isso também é algo que você vem percebendo ao longo do tempo, ou se a gente está distante, digamos, de um cenário aí de inclusão também nesse sentido. Sim, como o Christian falou, cada condição de cada pessoa é realmente muito única, então se torna difícil a gente pensar em uma ou duas soluções, né? Essa busca pela solução fácil é irreal, né? Mas existem sim as maiores dificuldades, pelo menos são as maiores queixas que chegam nos fóruns que eu participo, até são as minhas queixas também, que conforme os jogos vêm evoluindo, mais e mais eles se tornam complexos na quantidade de comandos, quantidade de ações que você pode fazer. Antigamente, né, quanto mais antigo, mais você tinha 2, 3 botões que você precisava clicar. Hoje em dia você tem um menu assim, ó, quase infindável de teclas e botões, e isso se torna difícil na hora de adaptar para um controle. Porque às vezes a pessoa não vai ter um braço, ou vai jogar com as pernas, ou joga com a boca. Então, quanto mais comando, e quando não dá para personalizar esses comandos, quem sabe agrupar eles em um só controle, em um só comando, né, em um só botão, é muito difícil. É muito difícil. Eu costumo testar os novos controles, estou sempre testando as novas tecnologias, né? E às vezes os mais avançados que eu consigo, eles ainda não dão conta de tanto comando, mas aí também parte da ideia de que não é só uma pessoa ou uma empresa que é responsável por criar acessibilidade, né? Por gerar acessibilidade. Eu acredito que os próprios desenvolvedores, na hora que eles produzem seus jogos, eles têm que dar opções dentro do menu mesmo, de talvez desabilitar alguma função, né? Ou habilitar alguma específica. Eu acredito que a gente alcançar a acessibilidade, ele é uma ação de toda a comunidade, né? Não adianta a gente tentar botar a responsabilidade só em uma ou duas pessoas, não existe isso. É um trabalho coletivo. Então, empresas estão aí fazendo tecnologias, né? Coisas adaptadas pra gente, equipamentos, tecnologias adaptadas, mas também desenvolvedores de jogos precisam fazer a parte deles, pensando em formas de facilitar a vida dos PCD e de quem produz esses equipamentos. E na questão das narrativas que você comentou, no momento, eu vou te ser bem sincera, que eu não me sinto representada, porque é muito raro ver mesmo. A não ser, eles colocam às vezes algum PCD nas histórias. Eu gosto muito de jogos de storytelling, né? Focados em narrativa também. E geralmente quando colocam algum personagem em PCD é porque eles vão explorar aquele aspecto daquela pessoa. E não porque simplesmente é uma pessoa e ela é normal e ela tá ali e ela faz parte de algum tipo de conflito que está havendo ali. Se for, por exemplo, um jogo de romance, todos os personagens vão estar em conflito com seus pares românticos. Mas aquele PCD, ele vai ter um conflito que envolve a deficiência dele. Então, assim, não é isso, né? A gente quer ser normalizado. A gente tem, como uma amiga minha sempre diz, nós temos nossos boletos para pagar, nós temos nossas outras preocupações, né? Bom, então há muito espaço, né? Até como alguém que trabalha com roteiro, enfim, que entende a linguagem, você percebe que há um espaço enorme, né? Inclusive de oportunidade mesmo. Porque quando a gente fala que a gente tem essa enorme quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, né? A gente falou os dados mais recentes que a gente tem aqui e que são de uma pesquisa que está de alguma forma defasada. A gente está falando de mais de 45 milhões de brasileiros, né? Que tem algum tipo de
de deficiência, quer dizer, a gente tem uma enormidade de pessoas que possam ser incluídas. E eu também tenho um amigo que é PCD, né, que é uma pessoa com deficiência, que é o Fernando Scalabrini, que é deficiente visual, e ele me fala, eu quero gastar, né? Eu quero comprar produtos e serviços que sejam de alguma forma, que me percebam como consumidor. Com certeza. De alguma forma, existe ali também, claro, um viés econômico que está sendo de alguma forma ignorado. Quer dizer, incluir pessoas com deficiência em narrativas, de maneira como você bem colocou, num olhar normalizado, né? Pode ser uma oportunidade, né? Que muitos estúdios e muitas empresas não estão percebendo, né? Não, e quem sabe realmente vender um produto como o público-alvo e não como um conflito a ser gerado dentro de uma história, né? E como, enfim, a gente sempre tem isso como premissa, né? Quanto mais pessoas, quanto mais gente na mesa, quanto mais gente na história, mais interessante a história é, né? Com certeza. E as pessoas comentam comigo, assim, porque eu faço lives e as pessoas chegam, nossa, mas eu nem sabia que você tinha alguma coisa, não sei o quê. Então sempre gera uma discussão. E quando eu encontro um personagem desse dentro dos jogos, eu consigo trazer essa discussão para as pessoas da minha comunidade. Eu sinto que as pessoas vão conseguir entender, quem sabe, jogos que, tudo bem, você quer botar um personagem PCD em que o conflito dele é lidar com a condição dele, ok, mas não faça isso de maneira rasa. Realmente mostre como mostre os prós, os contras, faça as pessoas entenderem para gerar empatia. Então a gente é sempre utilizado como uma válvula de algum tipo de gatilho em um jogo, mas não tem aquela sensibilidade de realmente notar. Espera aí, eu tô tentando gerar o que com isso? Apatia ou empatia, né? Christian, queria te ouvir sobre um tema que eu acho que é diretamente conectado com essa agenda aqui, né? Que é essa agenda da inclusão. O que de alguma forma, a indústria, e eu também queria trazer o Bruno para esse papo, podem fazer para tornar esse espaço de inclusão efetivamente mais real? O que está faltando para a indústria, para a sociedade como um todo, para a gente tornar essa discussão, de fato, a realização de algo prático para tornar a conversa, colocar todos na conversa? O que falta para a gente ser mais inclusivo de verdade? Difícil essa pergunta, tá? E polêmica, talvez. Mas eu diria que seja começar a conversar, porque eu acho que hoje em dia não tem essa conversa, né? Como você trouxe, os números do IBGE indicam que quase de torno de 20% a 25% da população brasileira são PCDs, mas você não conversa com essas pessoas. Eu acho que assim, o trabalho que vem sendo feito de incluir funções de acessibilidade em jogos, de desenvolvimento de controles, é importante. Como a Laís comentou, a gente vê um número cada vez maior de streamers PCD surgindo. E isso é algo que nós, como Able Gamers, queremos incentivar. Então, a gente vai começar a fazer lives no canal da Twitch, chamando pessoas com deficiência como convidados para participar, para dar espaço para essas pessoas. Eu acho que existe uma oportunidade de trabalho, como a Laís falou. Além de ser um público carente de consumo de produtos, que quer consumir, também existe uma dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Quando a gente começa a olhar para games, você não tem como fazer um jogo pensando em deficientes auditivos se você não tiver uma pessoa com deficiência auditiva para testar o seu jogo. Eu, como ouvinte, nunca vou ter a capacidade de avaliar se aquilo está bem feito ou não. Então você começa a criar oportunidades de trabalho, de inclusão, de trazer as pessoas para a conversa mesmo, para a mesa. E eu acho que quebrar o preconceito, quebrar um tabu, sabe? Hoje, eu diria que a questão de PCD é a mais democrática das minorias, né? Se é que a gente pode chamar de minoria com 25%, porque não adianta, se você é homem, se você é mulher, se é preto, se é branco, se é rico ou se é pobre, não interessa, né? Em todas essas classes você vai ter pessoas com deficiência. Então, eu acho que é uma conversa que deveria ser feita por todos. Complementando o que o Cris está dizendo, né? A gente, como Microsoft, entende que esses índices de participação das minorias, eles infelizmente não vão mudar da noite para o dia. Realmente é algo que vai ser uma jornada, vai ser algo que vai levar tempo, realmente. Muita mudança social, tanto no Brasil quanto em escala global, vai precisar acontecer. E, infelizmente, essas mudanças não acontecem na velocidade que a gente gostaria, né? A gente, como Microsoft, vem fazendo nossa parte, que nem eu falei no começo. A gente entende diversidade e inclusão de uma forma bem abrangente. Aí a gente pode falar
perspectiva de gênero, de etnia, de idade, de orientação sexual, mas mais importante, que nem o Cris comentou, né, de ter diversidade de ideia e opinião diferente, saber respeitar uma perspectiva diferente. Eu não posso falar pela indústria, mas pela Microsoft a gente começou uma jornada. E aí, antes eu listei uma série de coisas que a gente já vem fazendo dentro do Gears, que foi um dos exemplos que o Cris citou, uma série de outras dentro da nossa plataforma, né, dentro do console, uma função de copiloto, uma função para você ampliar, né, a gente chama de magnifier, para você ampliar o zoom, uma função de narrador, você ajustar a forma com que você vai querer a vibração do seu joystick, do seu controle, transcrição do chat, e aí culminando também na chegada agora recente do controle adaptável, né? São uma série de iniciativas que acontecem na empresa como um todo que mostram que a gente está encaminhando nessa jornada. Com certeza ela não é o fim, tem muita coisa ainda por vir, mas o mais importante é que todo mundo realmente se conscientize e comece a caminhar nessa direção. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição especial do Transformação Digital CBN. É sempre um prazer, de verdade, falar sobre essa agenda de acessibilidade e de games de maneira geral, porque, como a gente disse aqui no meio da conversa, de fato, quando a gente coloca mais gente na mesa, quando a gente tem mais amigos, mais pessoas próximas para jogar, sempre é muito mais divertido. E as narrativas, as conversas, a jogatina fica sempre muito mais bacana também. Então faz todo sentido olhar para esse tema, não só do ponto de vista da inclusão, que por si só seria um motivo fundamental para a gente tratar desse assunto, mas também, por que não, de uma agenda econômica efetiva, como a gente bem colocou aqui, pessoas como a Laís, como o Fabrício, que já esteve com a gente aqui também, como o meu amigo Fernando, enfim, diversas pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida ou de questões relacionadas à acessibilidade, adorariam poder jogar mais, adorariam poder participar mais desse setor, desse segmento que é tão importante. Então, se você gostou dessa agenda toda que a gente conversou aqui, eu faço mais uma vez um convite para conhecer a Able Gamers, que é a associação que o Christian representa aqui no Brasil. Ela está sempre com iniciativas muito interessantes, faz muito sentido você visitar a Able Gamers para conhecer um pouco mais sobre esse tema. Também queria convidar vocês para conhecer o controle acessível que a Microsoft acabou de trazer para o Brasil. Era um controle que já existia fora e agora está aqui no Brasil. Ele é muito interessante, de fato, é uma forma muito bacana de incluir mais gente aí nos jogos. E por fim, de conhecer um pouco mais da Laís, a Laís Facin, que eu mencionei aqui, que tem, enfim, um perfil muito bacana no Instagram e no Twitter, onde ela relata um pouco, divide um pouco esse universo todo sobre a ótica dela, sobretudo trazendo essa discussão da inclusão que é muito importante. A Laís você encontra no Instagram, no @laís.facin, Facin é F-A-C-C-I-N, e você encontra ela no Twitter, no @laísfacin, sem o ponto, ela tá por lá também. O Christian também tá lá no Instagram, no Cris Zeba, tudo junto, né? C-H-R-I Zeba, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você também acha a Able Gamers no Instagram como Able Gamers e no Twitter como Able Gamers BR. Able Gamers escreve A-B-L-E, perdão, e a palavra Gamers, G-A-M-E-R-S. E no caso do Twitter, especificamente, você tem que colocar o BRzinho. E a Microsoft, que você já deve estar habituado a conhecer ou a encontrar pelas redes sociais aí, e você sempre vai encontrar a Microsoft como Microsoft BR em todas as plataformas e Xbox BR em todas as plataformas. Se você quiser também, por que não, já que tá anotando tanto arroba, tanto perfil, se você quiser continuar a conversa comigo também, tanto no Twitter quanto no Instagram, é o @SamuelLeite. É isso, pessoal. Como eu sempre digo e cada vez mais, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.